Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. Vimos até aqui, a última sessão começou no capítulo 19, terminou no capítulo 23, com Jesus diante de Jerusalém, um lamento sobre Jerusalém, e ele inicia o capítulo 24, que é uma sessão de 2 capítulos apenas, conhecida como discurso escatológico, a sessão onde Mateus condensa as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus sobre os últimos momentos, sobre a sua segunda vinda. E o capítulo 24 começa com um diálogo entre Jesus e os discípulos, quando Jesus é levado pelos discípulos ao templo de Herodes, ok? E mostra o templo para Jesus. Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra naquele lugar. A partir do verso 3, Jesus está com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Então, esses 2 capítulos que registram um discurso escatológico de Jesus foi feito num ambiente mais íntimo de Jesus com os seus discípulos mais próximos. E ele começa então, a partir do verso 3, falar sobre as últimas coisas, a partir de uma pergunta que os discípulos fizeram, quando aconteceriam tais coisas, ok? Então, Jesus, a primeira coisa que fala é sobre o princípio das dores. Na sequência, ele fala sobre a grande tribulação, a partir do verso 15. A partir do verso 29, ele fala sobre a segunda vinda do Filho do Homem, ok? A vinda do Filho do Homem é a segunda vinda de Jesus. E depois, a partir do 32, a parábola da figueira, cuja ênfase está na necessidade de que os discípulos de Jesus estejam preparados para a segunda vinda. A ênfase não está na data, não está nos sinais, mas na necessidade de que eu e você estejamos preparados para a segunda vinda. E ele finaliza o capítulo 24 falando sobre uma parábola, a parábola do bom servo e do mau servo. O que eu destaco para você nesse discurso escatológico que serve para o capítulo 24 e para o capítulo 25 é que as profecias escatológicas, elas geralmente descrevem eventos que acontecem em tempos diferentes. O profeta tem uma visão do futuro e ele vê eventos, parece que estão próximos, mas esses eventos muitas vezes acontecerão em tempos bem distantes um do outro. Pode passar 500 anos, 1000 anos, 2000 anos ou mais entre um evento e outro. No entanto, o profeta enxerga de maneira linear e ele escreve o seu texto da sua profecia da maneira como ele vê. E é preciso ter cuidado quando você lê um texto escatológico, porque pode ser que parte dele já tenha sido cumprido, e parte não. Um exemplo disso é a profecia de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28 até o 32. Metade da profecia de Joel já se cumpriu e nós vivemos nela. A segunda metade ainda não se cumpriu, porque diz respeito à segunda vinda de Cristo e o fechamento da história com a implantação definitiva do reino de Jesus Cristo. Então, você deve ter esse cuidado na leitura de qualquer texto profético escatológico, ok? Uma outra ênfase que eu dou no capítulo 24 está na última parte do servo bom e do servo mau. O que eu destaco aqui é o seguinte: tudo que somos e tudo que temos pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos. Tudo que somos e tudo que temos deve ser colocado a serviço do reino de Deus para a implantação do seu reino e a proclamação do evangelho às demais pessoas. Tudo que somos e tudo que temos deve servir a esse propósito. É assim comigo, é assim com você. Faça uma boa leitura do capítulo 24. Você vai ser muito abençoado, com certeza. Leia com cuidado, leia em oração, prepara teu coração para a segunda vinda de Jesus. Mais palavra, mais presença de Deus, mais fé e ação. Deus te abençoe.